primeiro parlamentar assumidamente homossexual a levantar a bandeira LGBT no Congresso Nacional, Jean Willis, disse que vai abrir mão do seu terceiro mandato e deixar o Brasil. O deputado federal afirmou sofrer ameaças e temer por sua vida. Para a gente entender essa história direitinho, vamos começar ouvindo e vendo uma reportagem bem interessante e completa sobre o caso, feita pela nossa colega Marcela Lorenzetto. Solta pra gente, Bruno. O deputado federal Jean Willis afirmou que vai abandonar o cargo e deixar o Brasil. Eleito pela terceira vez consecutiva, o parlamentar do PSOL do Rio de Janeiro vai abrir mão de assumir o novo mandato por medo. De férias no exterior, ele afirmou que não pretende voltar ao país, mas ainda não tem planos definidos. Nas redes sociais, Willis declarou que preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Disse ainda que fez muito pelo bem comum e fará muito mais quando chegar o novo tempo. Jean Willis é o primeiro parlamentar assumidamente homossexual no Congresso. A atuação política dele é baseada na agenda LGBT e na luta por minorias. Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo, o deputado afirmou que passou a viver sob escolta após a execução da vereadora Marielle Franco, em março do ano passado. Com as ameaças intensificadas, ele decidiu abandonar a vida pública. Jean também atribui a decisão às recentes informações envolvendo a milícia investigada pela morte de Marielle e o senador eleito Flávio Bolsonaro. Pouco tempo depois do anúncio de Jean Willis, o presidente Jair Bolsonaro escreveu "Grande dia" nas redes sociais. Mensagem seguida por vários símbolos, entre eles um avião, uma arma com a mão e a bandeira do Brasil. O presidente, no entanto, negou que as publicações sejam em referência ao ex-colega da Câmara, mas sim em relação à missão concluída em Davos. Jean Willis foi o último deputado eleito pelo Rio de Janeiro com apenas 24.295 votos. Quem assume o mandato na Câmara em Brasília é o atual vereador David Miranda. Em publicação no Twitter, o suplente declarou que sai um LGBT, mas entra outro. Escreveu ainda que as bandeiras serão defendidas com amor e comprometimento de sempre. Vamos a Brasília. Zé Maria Trindade traz pra gente aí, relata o que se sabe sobre essas ameaças das quais Jean Willis disse que vem sofrendo ameaças. Enfim, Trindade, conta pra gente, vamos colocar esse caso a limpo antes do nosso debate aqui, da nossa fala aqui aberta na bancada. Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, um ato de renúncia desta natureza é muito forte, provoca sim uma grande repercussão, né? Tem um prazo limitado, daqui a pouco esse assunto será esquecido e o suplente dele vai assumir, né, o David Miranda, e aí ele diz que vai continuar com todo essa luta do Jean Willis e acabou repercutindo muito por aqui. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, Edgar, tinha conhecimento de ameaças e da condição em que Jean Willis estava desempenhando o mandato. Tanto que funcionários da Câmara, seguranças da Câmara dos Deputados, estavam destacados para protegê-lo e mais, um carro blindado estava à disposição do deputado Jean Willis, não é só dele, outros deputados também estão sendo protegidos, e isso é um assunto sigiloso por aqui, e isso custava à Câmara, mas segundo o presidente é necessário. O próprio presidente, em nota oficial, disse que a ameaça a parlamentar não pode ficar impune, porque se trata de uma agressão à democracia. Mas não há nenhuma comprovação explícita de um caso ou de uma pessoa que tenha colocado uma ameaça a Jean Willis. O que a gente ouve por aqui de colegas dele, de amigos dele, é de que Jean Willis estava muito incomodado com a atual situação. Ele era abordado nos corredores do Congresso Nacional, no aeroporto, e que ele já não podia mais ir, por exemplo, num barzinho ou numa boate, porque ele era abordado com pessoas dos dois lados, mas que as pessoas eram muito agressivas contra ele, gravavam, jogavam nas redes, e isso o incomodava muito. Ele chegou a dizer que não tinha mais vida, que era de casa para o trabalho, cercado de segurança, em carro blindado, e voltava para casa e se sentia preso. Então não há, até agora, nenhuma ameaça ou algo que possa justificar esse ato máximo, né? É um ato mais agressivo e mais radical que se pode fazer é abrir mão do mandato. Ele ainda tem mandato até fevereiro, até o início do ano que vem,
aliás, do mês que vem, quando então assumem os novos, ele promete não assumir. Aqui na Câmara dizem que é preciso mandar um ofício desistindo para que o suplente assuma. Se não, entra um prazo, né? Ele terá um prazo para assumir e aí o suplente demora mais ainda a assumir a função. Edgar, ele foi eleito em nome de uma bandeira, foi sim, como disse a Marcela, o primeiro deputado homossexual assumido e com a bandeira. Outros homossexuais já estiveram por aqui e muitos estão aí, às vezes ninguém sabe, né? Mas no caso dele, não. Foi o primeiro eleito com esta bandeira e com esta defesa. Certo. Trindade, vamos lá. Eu vou passar a bola pro Vini aí. Vini, só pra gente seguir adiante na completude desse assunto, o presidente, logo depois dessa notícia, né, do Jean Willis abdicar, né, do novo mandato dele, da tomar posse do novo mandato, o presidente Jair Bolsonaro fez postagens nas redes sociais que foram vistas por muitos aí como um misto de provocação e deboche, né, ao deputado Jean Willis. E aí tem filhos também, o clã Bolsonaro falando vai com Deus, o post do Carlos, se eu não estou enganado. Carlos Bolsonaro. Vai com Deus, pelo histórico de divergências, né, Edgar, que sempre existiu entre a família Bolsonaro e Jean Willis, e principalmente pelo curto espaço de tempo em que se deu a notícia publicada pela Folha com a entrevista do Jean Willis e essas postagens aí da família Bolsonaro, né? Então, com relação às postagens do presidente Jair Bolsonaro, Edgar, o primeiro foi ali em torno de 1-2 horas depois aí da matéria publicada pela Folha, e a primeira mensagem que ele postou foi grande dia, né, com um sinalzinho ali de positivo, que é até uma marca também aí já do Bolsonaro. E aí todo mundo já entendeu que era uma provocação ali, um deboche, uma ironia do Bolsonaro com relação a essa saída do Jean Willis do país. Aí ele postou também a bandeira do Brasil, postou um sinalzinho ali de arminha, mais um sinal de positivo e depois um emoji ali de avião. O Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também colocou pelo Twitter dele: vá com Deus e seja feliz. Vá com Deus e seja feliz, e um sinalzinho de positivo, e ali embaixo também um emoji de avião. O que acontece, Edgar? O Bolsonaro está voltando do Fórum Econômico lá de Davos. Então, como eles não citam o nome aí do Jean Willis, depois a gente vai até colocar a mensagem também do Bolsonaro, mas eles quiseram também dar a entender aí que eles estavam falando sobre isso, sobre essa volta do Bolsonaro lá do fórum, e que foi tudo bom, que foi tudo maravilhoso, e por isso que eles estão falando aí em grande dia. Nesse post do Carlos Bolsonaro, o Marcelo Freixo, do PSOL, mesmo partido aí do Jean Willis, escreveu o seguinte: está falando do seu irmão Flávio Bolsonaro envolvido com milicianos e suspeito de lavagem de dinheiro? Fez a pergunta para o Carlos Bolsonaro, que não respondeu ao Marcelo Freixo. O Freixo também respondeu na mensagem de grande dia do Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: que tal você começar a se comportar como presidente da República e parar de agir como um moleque? Tenha postura. Resposta aí do Marcelo Freixo também para o Bolsonaro. E o Davi Miranda, parlamentar que vai assumir aí o lugar do Jean Willis, também respondeu ao Bolsonaro dizendo o seguinte: respeite o Jean, Jair, e segura a sua empolgação. Sai um LGBT, mas entra outro que vem do Jacarezinho. Outro que em 2 anos aprovou mais projetos que você em 28. Nos vemos em Brasília. E o Bolsonaro respondeu: seja feliz, sinal de positivo e um forte abraço. E o Bolsonaro também depois republicou uma matéria do Globo, Edgar, dizendo que ele tinha escrito grande dia após Jean Willis anunciar a decisão de deixar o país. E ele disse que é uma fake news, porque ele se referiu à missão concluída
reuniões produtivas com chefes de Estado voltando ao país que ele ama, a Bolsa batendo recorde na casa dos 97 mil pontos e a confiança do nosso país sendo restabelecida. Isso faz de hoje um grande dia, ou seja, dando a entender aí que ele não estava se referindo, portanto, ao que está acontecendo com Jean Willis, Edgar. Falando em Jair Bolsonaro e Jean Willis, Trindade, os dois eram adversários políticos, né, ferrenhos, né, na Câmara. Teve aquele episódio lá do embate ali, daquele quiprocó envolvendo os dois ali numa sessão do plenário. Você se lembra muito bem, né? Ah, sim. Olha, Edgar, é aquela história, não convidem para o mesmo plenário Jean Willis e o Bolsonaro. Os dois, quando se encontravam em discursos, eram agressivos, os dois lados, né? Jean Willis vai ficar conhecido como o homem que cuspiu na cara do presidente. E o Eduardo Bolsonaro também atribuiu, cuspiu na cara do Jean Willis, e ele pediu uma cassação para o deputado, filho do Bolsonaro, né? E que acabou dando em nada. Os dois foram arquivados, mas os dois sempre se agrediram. E não é só Bolsonaro, não. O pastor Feliciano também e todos os seguidores dele. Quando Jean Willis andava aqui pelos corredores do Congresso Nacional, ele era abordado por aliados do Bolsonaro sempre, dava respostas, e era isso que cansava muito o Jean Willis. O ponto alto foi mesmo essa disputa na Câmara dos Deputados, houve até troca de empurrão. Jean Willis se sentia muito ameaçado pelo grupo, né? E esse era o clima. O Salão Verde, onde todos os deputados ficam, dão entrevistas, né? Que a antessala do plenário da Câmara dos Deputados, era um local de encontro dos dois, e a gente via claramente o clima muito pesado. Repito, não era só contra Bolsonaro, era contra todo um grupo, né, de religiosos e tal, que faziam ali um contraponto com Jean Willis. Ele foi um bom parlamentar, porque ele foi eleito para esse fim, né? Ele foi eleito com esta bandeira e trabalhou muito sobre isso, e ele disse que pagou caro porque perdeu a liberdade. Ele disse que estava numa prisão domiciliar, não podia ir em lugar nenhum, né? E eu acho que ele joga na lata do lixo os votos que ele teve. Eu acho que ele é um desertor e amarelou. Ele devia continuar a luta e continuar aqui no Congresso Nacional fazendo este contraponto. Eu chego a dizer, Edgar, que o Jean Willis e esse grupo, eles são codependentes. Um depende do outro para essa luta e para também ganhar votos, né? Tá certo. Trindade, obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Um abração, Zé. É lamentável, como tantas outras coisas do país, que um parlamentar, um representante do povo, se sinta deveras inseguro a ponto de abrir mão de um mandato e da representatividade que ele poderia exercer, e que agora vai estar na mão do seu suplente, o Davi Miranda. Se você analisar pela entrevista do Jean Willis ontem ao jornal Folha de São Paulo, falando a respeito, você vê realmente que ele estava privado no seu direito de ir e vir ali, quando ele descreve certas situações corriqueiras de uma pessoa, né, que tem a livre possibilidade de ir e vir, e ele privado por questões ideológicas, por questões das defesas que ele fazia na Câmara dos Deputados. Vejam a animosidade que existe a ponto de fazer uma pessoa se sentir insegura, um parlamentar, e isso o Rodrigo Maia está bem certo, porque aí é um atentado contra a democracia, contra a República. Vejam vocês, um estado de coisas onde uma Patrícia Acioli, juíza, responsável pela prisão de muitos, aproximadamente 60 ex-policiais ligados a milícias, assassinada com 21 tiros no Rio de Janeiro. Marielle Franco, que morre também, assassinada no Rio, junto com o motorista Anderson Gomes. O Freixo descobriram, né, um plano para matar ele. Atentado ao Freixo também, um plano para matar o Freixo, e o filho, tendo no seu gabinete, o filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, assessores ligados a pessoas das milícias. Esse Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um ex-policial militar, cuja mãe e mulher atuavam como assessores de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, são pontos que, olha, insistem em se ligar. E que realmente eu posso compreender totalmente a insegurança de Jean Willis frente a toda essa situação.
é lamentável que isso aconteça num país que se pretende democrático, que se pretende aberto às divergências ideológicas. Edgar, em primeiro lugar, né, não custa salientar aí o nosso repúdio a qualquer ato de violência. E é bom que fique muito claro isso. Né? Qualquer ato de violência, ameaça ou grosseria. Então isso vale do tiro à cusparada. Você se lembra exatamente o que eu... Eu fico com a cusparada, hein? Você se lembra exatamente o que eu respondi quando você perguntou para mim se as respostas do Flávio Bolsonaro sobre o caso Queiroz haviam me convencido? Isso foi essa semana. Eu respondi o seguinte: não me convenceram, ou não me convenceu. Porque o ceticismo, ele é um dos traços essenciais do conservadorismo. O benefício da dúvida, ele depende de plausibilidade, de verossimilhança, certo? Então nisso o benefício da dúvida, ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em sessão... Tá falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Tô falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo, tá? Esse é o dado. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe à baila aqui, porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte... Mas é o caso que estão todos ligados, fazendo parte de uma mesma... Eu discordo. De uma mesma retórica. Não, para mim, eu discordo completamente. A gente está discutindo... Você tem que olhar a situação como um todo. Não, mas ele diz que está sofrendo ameaças de morte. Para justificar um argumento, claro, é uma visão tua, respeito. Agora, olha a situação que nós temos. Não, mas o que o Fabrício Queiroz tem objetivamente a ver com a renúncia do Jean Willis? Não tem nada. Objetivamente, não. São ilações que você está fazendo. Não, são elucubrações. Não, como todos aqui fazem em algum sentido. Não, mas eu estou me atendo aqui ao caso concreto. Ele não apresentou... aos assessores do gabinete dele, cara. Ele tem no gabinete... Não, mas são assuntos... São assuntos distintos. Ele já fez homenagens e mostrou simpatia. O Bolsonaro Tudo já bem, quis mas trazer não tem a ver com o caso do Jean Espírito Willis. Santo pro Rio de Janeiro, achando que os caras estavam fazendo um bom trabalho. Grupos de extermínio. Você vai me desculpar, mas se é pra gente fazer uma relativização, ou melhor, uma comparação, a gente tem um caso que a gente repercutiu aqui, que é o caso Holliday, né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. O que acontece? Nesse caso, houve provas. Né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato, foi apresentado o vidro trespassado por uma bala e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual o âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato. Foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. E gente dessa bancada, inclusive, questionou a validade. Então, é isso que eu não admito. Dois pesos e duas... Eu não falei que era uma pedra, nada pela distância. Eu falei, não, provavelmente é um projeto. Exatamente, mas houve o questionamento. Atrás, ou seja, até diante de provas concretas, a gente questiona. Então, por que nesse caso, todo o jornalismo está dando como certa essas ameaças e a gravidade dessas ameaças, porque políticos polêmicos passam por isso, é como relatou aí o Zé Maria Trindade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo para ter uma decisão, para ter uma discussão madura sobre isso é questionar tudo. E é questionar a veracidade dessa narrativa. Você acha que a narrativa é falsa? Você acha que ele está dizendo que ele recebe ameaças e que isso é falso? Ele quer o quê? Sei lá, ele quer o quê, o Jean Willis? O que você acha que ele quer? O que ele quer? De verdade? Posso? Fala, não, vamos embora. Você deve então é o seguinte, vamos de novo aos fatos políticos. Em 2010, Jean Willis é eleito com 13 mil votos. Ele foi puxado, tá? Pelo Chico Alencar, não tinha votação suficiente. Ele ganha destaque por ser o primeiro congressista declaradamente homossexual.
O nome disso em teoria política é política identitária, quando o rótulo social importa muito mais do que ação e conteúdo. Ele capitaliza em cima disso e em 2014 ele tem 144 mil votos. Então uma grande escalada. Calma aí, agora... Deixa eu só fazer uma parte. Conteúdo e ação, você falou nessa comparação, o Bolsonaro foi eleito por isso. Desculpa. Tudo bem, mas deixa eu seguir Ele ficou 27 anos como deputado, apresentou um projeto. Crítica válida. Não é? Aí vamos lá. 2014, 144 mil votos, certo? Só que os ventos começam a soprar numa direção diferente entre 2014 e 2018. Tanto que, em 2018, ele tem apenas 24 mil votos. O que é a prova retumbante que ele não representa a população LGBT do Brasil, mas sim uma minoria dessa demografia, que é a militância gay. Ponto. Porque, obviamente, essa demografia é muito mais ampla do que esses 24 mil votos que ele teve. Lembrando que ele foi o último dos deputados eleito. Qual que é o cenário nacional agora? Olha o que mudou. Você tem um governo de direita, 47% dos parlamentares são novatos. Você tem partidos como o PSL e o Novo, ou seja, você tem elementos no PSL do reacionarismo, do conservadorismo. No Novo você tem aí os liberais. O que une eles é que eles são anti-esquerda. Então, a tribuna, Edgar, nessa legislatura não é mais playground da esquerda. Conclusão, você tem um político, Jean Willis, decadente, em um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, certo? E sem o apoio da demografia que ele próprio representa. Aí, qual que é a ingenuidade da direita? Execrado publicamente por ser gay? Não. Por quê? Tô só seguindo o relato do Zé Maria Trindade. Ele aqui tem projetos e tem projetos muito interessantes. Eu não execro o Jean Willis por ser gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. O que você faria se eu... Não tem nada a ver, é uma questão... contra as ideias do Jean Willis. Eu sou contra as ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas aí eu sou contra um cara que você disse. Eu sou contra. O Pena é um anarquista. O Jean Willis tem uma bandeira. Eu sou um conservador. O Jean Willis tem uma bandeira definida. O Jean Willis coloca a ideologia dele acima da democracia. Mas peraí, eu tenho que terminar o raciocínio. Não, deixa os outros falarem também, só um minutinho. Deixa o Caio acabar o raciocínio dele. Eu acho que ele tem muito a falar sobre. Ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, você falou, as pessoas têm que falar a respeito, conversar e expor. A gente faz um programa de rádio aqui. Todo dia a gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito tá nessa bancada há quanto tempo, Fefito? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay... Porque eu falo é surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Você coloca as coisas, você vem, você põe dados, você lê, bacana, eu acho bacana o teu trabalho. Só que assim, as outras pessoas tem que ter o tempo e o direito de exprimir o que elas pensam. E eu tolho o tempo e o direito de alguém, Edgar? O que eu acho... Que loucura, eu respeito todo mundo, eu sou super educado com todo mundo aqui. Perfeito, mas o que eu acho só que a gente deve prestar atenção é o seguinte... Como é que você pode fechar os olhos para uma conjuntura, para um mundo de animosidade que a gente está vivendo? Mas eu não estou fechando os olhos, é que todo mundo está falando a mesma coisa e eu estou dando um outro ponto. E tentar justificar que esse parlamentar está indo embora como uma ação política ou uma ação infundada na tua maneira de colocar. Não é uma possibilidade? Você não consegue aventar isso no escopo de todas as possibilidades que existem. Eu prefiro olhar a realidade que a gente vive e entender o porquê essa pessoa se sente Mas é muita presunção você achar que sabe qual é a realidade dos fatos. Eu tô fazendo elucubrações, suposições. Posso dar uma realidade dos fatos? Presunçoso todos somos quando damos opinião, porque defendemos o que a gente acredita. Você, inclusive, principalmente. Agora vamos ouvir o Fefito. Posso dar uma realidade dos fatos? Além da realidade que o Brasil é o país que mais mata LGBTs em todo mundo, isso que quando a gente sai na rua, a gente leva a lâmpada na cara, ou é chamado de viado, de bicha e etc., esse é um cotidiano e é muito difícil para as pessoas que estão de fora imaginarem o que é esse cotidiano e se colocar no lugar, assim.
Imagina você ser eleito para um cargo público e durante todo o seu percurso nos corredores do seu trabalho você ter que ouvir xingamentos o tempo todo. Imagina você ser um deputado e tá no Congresso fazendo um discurso, enquanto você fala, você tá ouvindo xingamentos, e que não são xingamentos que dizem respeito ao seu trabalho, dizem respeito à sua sexualidade e a quem você é. E dava pra ver claramente o quanto o Jean Willis estava sendo xingado no dia da tal e fatídica cusparada. Eu acho tão engraçado que se classifica o comportamento dele como animal, quando tinha vários animais ao redor dele muito antes, cometendo uma violência psicológica muito anterior. Mas é pedir demais que alguém que não sofre na pele nenhum tipo de perseguição ou preconceito se coloque no lugar e exerça um mínimo de empatia por alguém que está sendo perseguido, não só na vida pessoal a vida toda, mas numa vitrine pública por gente que se comporta como criança mal educada de 5ª série, cheia de racismo e de LGBTfobia correndo em suas veias. Fito, lembrando também do caso do Gabinete 24, né? Que os que caras... não existe. Vou chegar lá. Os caras tiraram esse ano. Vou chegar lá. Fiz aqui, inclusive, Uma coisa uma pequena totalmente progressão, infantil, porque né? tem determinados assuntos que me deixam muito emocional. E o Jean Willis, em seus anos de carreira, aliás, corrigindo o Zé Maria, o Clodovil foi o primeiro congressista homossexual assumido, mas ele não defendia nenhuma bandeira LGBT, porque o Clodovil... Nesse sentido, ele não estava muito preocupado com a melhoria de uma comunidade, não. Ele estava mais preocupado com a melhoria de sua própria vida. Como é muito comum entre políticos nesse país. O Jean Willis sofre ameaças há muito tempo. Por que eu sei que o Jean Willis sofre ameaças há muito tempo? Eu já sofri 3 ameaças de morte ao longo de um pouco mais de um ano. Na minha primeira ameaça, eu me recusei a ficar em casa, até porque eu tinha um debate para participar no dia seguinte, no qual o Jean Willis ia participar. E ele me viu, e eu não sou íntimo do Jean Willis. Ele tinha participado do meu programa uma vez, a gente não é amigo, mas ele me viu, me deu um abraço e falou, não fica assim, eu recebo de 3 a 4 ameaças de morte por semana. E eu falei, eu não quero receber mais nenhuma, eu quero que pare na primeira, não é normal naturalizar. Para alguém que sofria de 3 a 4 ameaças de morte por semana, desistir de um mandato, desistir de seu país, desistir da proximidade de sua família, fugir e se exilar, a ameaça que chegou devia ser muito grande, não devia ser pequena, não devia ser um mimimi de rede social, como eu aguento todo santo dia. Porque pra mim tá muito de boa. Eu sou muito firme nos meus princípios, eu acredito em justiça social, e eu sou antirracista, e eu sou anti-LGBTfobia. No caso desses discursos que colocam em dúvida a ameaça contra o Jean Willis, esses discursos não são novidade não, porque a gente vive num país que está acostumado a desacreditar a vítima, que acha que a mulher é estuprada porque usa roupa curta, que acha que a mulher apanha porque ela desrespeita o marido, que acha que o homossexual apanha porque ele podia ser um pouco mais macho, ou porque ele tava olhando pra alguém, porque aparentemente todo homossexual precisa paquerar um homem hétero ao seu lado, ter alguma queda por ele, ou qualquer argumento idiota que o valha. Esse não é o momento de desacreditar a vítima, esse é o momento de entender que a gente tá vivendo num estado de exceção para minorias nesse país. Um parlamentar, que é quem deveria contar com segurança e estabilidade para poder legislar para todo mundo, inclusive para quem ele representa, está saindo do país porque o governo não consegue garantir a sua segurança. Um governo que institucionalizou a homofobia. Um governo que, antes de ser governo, já fazia apologia a torturadores. Torturadores que enfiavam ratos em vaginas de mulheres na ditadura. Que achava que isso era legal. É um governo que tira o gabinete número 24, porque 24 no jogo do bicho é viado. No Senado. Um governo que diz que ser homofóbico é legal. Não dá pra achar que o Jean Willis ia ter a segurança que ele merece, como todo cidadão merece, como todo parlamentar merece, quando seus amigos, seus companheiros de PSOL foram, assassinados ou estavam prestes a ser assassinados. Caso de Marielle e Freixo. Não dá pra achar que ele ia ter tranquilidade e o Anderson Gomes, o motorista. E o Anderson Gomes, o motorista. Não dá pra achar que ele tem estabilidade quando as milícias estão andando juntas, pelo menos nos indícios, com esse governo. Olha, eu acho que é muito triste a gente ver alguém que é execrado publicamente há anos, basicamente por ser homossexual, ou tratado como animal, por estar cercado de animais que o maltratam por todos os corredores em que ele passa,
e ainda assim desacreditar ele. Eu queria aqui estender toda a minha solidariedade ao Jean Willis, à família dele e a quem sofre homofobia diariamente, porque é muito difícil achar alguém que se coloque no nosso lugar. É isso. Olha, eu gostaria de ter o privilégio de conseguir falar tudo que o Fefito falou sem interrupções. Eu discordo porque você não interrompeu ele nenhuma vez, me interrompeu várias, só porque você discorda de mim politicamente. Você quer que eu dê o tempo que é você que é falou? Muito diferente o tratamento, Edgar, nesse caso Como específico. diferente? Você é o cara que mais fala aqui, Caio. Olha, eu sugiro que você veja as pílulas e analise o valor. Laudas e fala o tempo todo. Você vem falando. Eu trago dados pro ouvinte, eu não posso ser penalizado por isso. Não é penalizado, só que o tempo tem que ser distribuído de maneira. Lógico, Edgar, só que você não tô te atacando, eu tô só constatando um fato que ele falou. Pelo amor de Deus, Edgar. Por favor. Quando alguém fala muito, alguém silencia os outros. Normalmente esse é o caso, Caio. Você normalmente fala mais que os outros. Hoje eu falei um pouquinho mais, mas o tempo tá aberto pra É só analisar o tempo das pílulas, mas o ponto é o seguinte, eu ouço muita coisa, que eu não concordo. Por exemplo, onde que tá uma manifestação oficial do governo falando que é legal ser homofóbico? Isso daí não existe. Poxa, tirou o gabinete 24 do Senado. Você citou aí o caso do Clodovil, que era então o primeiro homossexual, corrijo aqui minha própria informação. Ele não era hostilizado por ser homossexual. O Jean Willis, preponderantemente, ele não é execrado publicamente pela condição gay dele. Pelo contrário, é por causa das posturas políticas. E eu vou além. É uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos, hoje em dia, ele ganha R$33 mil, certo? Só que isso dá aí $9 mil ou 8 mil euros. Olha só. O que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Ele literalmente tá dando um beijo no ombro pro Brasil e tá lacrando e vai se dar bem ganhando em euro ou em dólar. Nossa, bom, vamos lá. Vamos em frente. Ai, Intervalo, Edgar. por isso que o país vai pra frente. Vamos lá. Agora, fala aí, Vini, a hora certa. Com quem você Vamos quiser, lá. vai. Pegou fogo, hein? Fogo no parquinho, Eu e queridos. Paulinha só de olho, né? É, tô aqui relaxando na sexta. Vai, feriado. Só faltou a pipoca, não?